Fala mestres! No vídeo de hoje nós vamos fazer um guia sobre os tokens não fungíveis ou criptotokens não fungíveis e explicar para vocês a diferença de ativos fungíveis, não fungíveis e como que o Bitcoin, ele lá em 2008, com o surgimento, com a ideia de criação do blockchain, ele trouxe a possibilidade da gente criar agora ativos digitais únicos, colecionáveis de forma digital. Então, se você acha interessante este tipo de conteúdo, saiba que ainda nós vamos falar sobre a Meme Coin. Nós vamos falar sobre um dos tokens que eu comprei ao longo dessa semana. Estou acreditando na valorização desse ativo no longo prazo. Vou explicar os motivos pelos quais eu fiz isso e também vou dar exemplos de outros ativos e outros projetos que usam NFTs na rede da Ethereum para continuar revolucionando esse mercado de criptomoedas e cada vez mais atingindo novas possibilidades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil para ajudar a fortalecer esse tipo de canal e essa mensagem, esse tipo de conteúdo chegar a mais pessoas e fomentar a adoção do mercado de criptomoedas. Frequenta os Domingão do Bitcão, nossa live semanal e tamo junto! Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que são os NFTs, como eles funcionam, para que eles podem ser utilizados e eu vou falar de alguns projetos novos e outros mais populares que utilizam NFTs já faz algum tempo. E ainda no final deste vídeo eu vou falar sobre a Meme Coin e por que esse projeto acabou atraindo a minha atenção nos últimos dias. Bom, então para a gente entender o que é um token fungível ou um token não fungível, eu vou explicar para vocês basicamente o que é fungibilidade, o conceito de fungibilidade. A fungibilidade é a capacidade de um objeto ser trocado ou substituído por outro objeto de mesma relevância, de mesma importância, que tenha o mesmo valor, a mesma quantidade ou a mesma qualidade. Por exemplo, R$1. Uma nota de R$2 ou uma moeda de R$1, ela praticamente pode ser trocada por outra moeda de R$1. Se eu entregar a minha moeda de R$1 para um amigo, ela tem um valor intrínseco. Essa moeda de R$1, ela tem um valor intrínseco aceito por toda a sociedade. Então eu entrego esse R$1 para o meu amigo, quando eu recebo outra moeda de R$1, eu estou recebendo o mesmo item de mesmo valor. Este é um conceito que a gente espera receber quando a gente faz uma troca entre moedas ou em dinheiro. A fungibilidade é uma característica muito importante para que o dinheiro funcione como dinheiro. Então, objetos não fungíveis são praticamente o oposto. São objetos caracterizados por serem únicos e que de forma alguma podem ser substituídos por outro na mesma quantidade e na mesma qualidade. Eles são objetos únicos. Como, por exemplo, a pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Praticamente não existe nenhuma outra pintura no mundo igual a essa. E se alguém tocasse fogo nela, não existiria a mesma quantidade nem a mesma qualidade. E com o surgimento do Bitcoin em 2009, a gente conseguiu pela primeira vez na história da internet produzir e construir algoritmos únicos. Porque a blockchain ela consegue fazer o registro de algoritmos, tornando eles únicos. Ou seja, você não consegue copiar, você não consegue fazer duplicidade de um algoritmo. E praticamente esse conceito possibilitou a criação de tokens e protocolos um pouco mais complexos, como o Ethereum, por exemplo, que através agora de contratos inteligentes conseguem fazer a criação de algoritmos únicos e validar isso para toda a rede. Ou seja, até 2009, todo algoritmo que era produzido na internet, ele era facilmente copiado, ele era facilmente transferido para qualquer lado de forma gratuita e multiplicado. Já com algoritmos agora únicos e adaptados, com determinadas regras e funções, a gente consegue fazer ativos únicos. Assim como um deck de colecionáveis, por exemplo, na rede Ethereum. Então, como que funciona as NFTs? Existem hoje vários mecanismos de criação de NFTs nas redes, mas o mais importante mecanismo é o ERC-721 da rede Ethereum, que funciona hoje como o principal padrão de emissão de NFTs na rede neste protocolo. Ainda recentemente foi aprimorado e foi criado um novo mecanismo, um novo protocolo chamado ERC 1155, que permite que um único contrato consiga ter os dois tipos de ativos, né? Os fungíveis
e os não fungíveis, abrindo então uma gigantesca gama de novas possibilidades. E vários NFTs podem ser aí considerados como alguns desenhos ou figuras únicas, exclusivas, em quantidades muito limitadas, que são transferidas em plataformas como a OpenSea. E esses tokens não fungíveis ou esses ativos não fungíveis, eles não têm um valor específico, intrínseco, onde muitas pessoas determinam o valor, por exemplo, de um Bitcoin. Um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. R$1 vai sempre valer R$1. Praticamente, os não fungíveis, as pessoas podem especular e prospectar sobre o valor daquele ativo em relação à sua raridade, eficiência, usabilidade, beleza e assim por diante. Tem muita gente que faz obras de arte agora únicas, exclusivas e fazem através de NFTs, ou seja, o cara faz um quadro digital, faz um puta desenho digital lá e ele vende através essa arte visual que ele fez, ele pode vender como um artigo único, tornando ele raro e talvez apreciado por algumas pessoas, né? Que não é o meu caso. Então, o valor desses objetos digitais, NFTs, eles não são atribuídos ao objeto em si, eles não são inerentes ao objeto, mas eles são atribuídos ao que as pessoas consideram o quão valioso elas consideram aquele objeto digital, aquele algoritmo. Essencialmente, o valor é uma crença compartilhada. Então, muitas vezes eu posso ver um quadro pintado por alguém e achar que não vale nada. Outra pessoa pode olhar para aquele mesmo quadro e achar que aquilo vale muito e que é o quadro mais lindo do mundo e como é o único, deve ser considerado aí o mais caro do planeta. E é por isso que qualquer item único pode se tornar algo extremamente valioso dependendo de quanto valor as pessoas estão dando para aquele item. Os NFTs podem ser então utilizados por aplicativos descentralizados conhecidos como dApps para emitir itens digitais colecionáveis e até criptocolecionáveis exclusivos. Então os tokens eles podem ser colecionáveis, mas também podem ser ativos de investimento. E hoje você pode baixar qualquer jogo no celular ali que você tem, que até o jogo pode ser gratuito, mas ele tem vários colecionáveis dentro e ele cria como se fosse uma economia dentro do jogo, né? Uma microeconomia dentro do jogo que fica dentro ali, presa ali dentro. E muita gente compra artigos, compra skins, compram roupinhas digitais de determinados jogos que podem valer muito dinheiro. Outra utilidade extrema para os NFTs, que eu acredito que vai ser o nosso futuro, a gente vai presenciar isso ainda, é a capacidade de a gente tokenizar ativos do mundo real para o mundo digital, como, por exemplo, um apartamento ou uma fração de um apartamento, por exemplo. Comprar um quarto de um apartamento, comprar um condomínio inteiro. Você poderia fazer isso através de contratos inteligentes e também a possibilidade de você comprar um apartamento do mundo real que foi tokenizado para dentro da rede Ethereum, de forma através de um clique de um botão dentro da blockchain. Então você poderia simplesmente comprar um NFT de um apartamento. Olha que interessante, de um apartamento único que não pode ser copiado, que não pode ser transferido e que não pode ser substituído. E essa possibilidade de trazer e tokenizar ativos do mundo real para colocar o valor delas, o valor intrínseco desses ativos do mundo real para dentro de uma blockchain, como a do Ethereum, por exemplo, pode trazer muita liquidez para o mercado de criptomoedas. Eu acredito que isso vai acontecer e que já está acontecendo. E um dos primeiros projetos que deu uma puta dor de cabeça para o protocolo da Ethereum lá em 2017 foi o CryptoKitties, né? Que basicamente são cartas colecionáveis de gatinhos, né? Gatinhos colecionáveis na rede Ethereum que possuem valor intrínseco, né? Então cada um desses gatinhos ou cada imagem desses gatinhos aqui, cada carta, no caso, ela é uma carta única e você pode fazer a troca de colecionáveis com outros colecionadores. Basicamente existe limites de número, de quantidade de cartas e realmente quanto mais a carta ela é escassa e única, mais cara ela tende a ser. Então esse é um dos primeiros aí, talvez foi o primeiro projeto que utilizou o NFT e que mais bombou na rede Ethereum, que mais bem sucedido foi. Então se você vem aqui no catálogo, ó, vocês podem ver que a gente vai encontrar diversos colecionáveis desses CryptoKitties. Então, por exemplo, para você comprar esse gatinho aqui, ó, você fala com o criador, né?
Aliás, você fala com o dono, o proprietário desse gato aqui, tá? E aí você pode, talvez, oferecer um pagamento, né? Uma quantidade para fazer a compra desse gatinho digital aqui. Isso aqui é só um exemplo de um NFT, beleza? Então você pode comprar esses colecionáveis e existem aí mais diversos projetos colecionáveis, então a gente até agora vai falar um pouco deles. Mas o primeiro que eu acredito que estourou, que explodiu, que foi um dos principais motivadores, junto com as Initial Coin Offering, a febre das ICOs lá em 2017, foi essa porra desse protocolo aqui dos gatinhos, beleza? Além dos gatinhos, que você pode comprar cartinhas NFT desses bichanos aí, você também pode estar participando de alguns jogos que você pode comprar terrenos e itens exclusivos NFT, que são colecionáveis dentro de um jogo. Então, para isso também eu vou mostrar para vocês aqui o projeto do Decentraland.org. Inclusive, existe o token desse Decentraland. Acho que no início do ano ele estava na metade do valor. Ele até deu uma valorizada, ó. Ele estava 0.03 ou 0.04 por unidade, e agora a mana, né, que a gente chama, que é o valor é o valor que você utiliza lá dentro do jogo para comprar itens exclusivos, terrenos e etc. Você pode ver que ele também passa por uma valorização à medida que vai mais pessoas se aderindo a esse jogo, jogando esse jogo. Então, são tokens que podem ficar mais caros ao longo do tempo, podem ter valorização por causa da proposta diferente, dos fundamentos diferentes de outros tipos de protocolos, de outros tipos de projetos, né? Então, aqui no Decentraland, você pode entrar com a sua carteira e você pode iniciar o jogo, tá? Você pode iniciar o jogo, você pode ganhar, você começa com um valor ali simbólico para iniciar o jogo, e aí você vai receber mana, e com esse mana, né, com esse dinheiro, você pode fazer compra, por exemplo, de roupas, chapéus, itens exclusivos, terrenos. Então, é bem interessante. E o legal aqui é entender o conceito, né? Então, com tudo isso, nós chegamos ao projeto Meme, que, por incrível que pareça, ele surgiu depois de uma piada de um tweet de um cara lá no Twitter. O cara falou que ia fazer, por causa da brincadeira lá dos Yam, né? Começaram a surgir protocolos com o nome de comida, nome de fruta. O cara foi lá e disse, por que não vamos criar um protocolo chamado Meme com a cara do abacaxi, né? De um abacaxi. E aí as pessoas começaram a ter, alguns desenvolvedores começaram a ter essa ideia e utilizar o meme, e aí apareceu um token chamado meme com essa cara de abacaxi e praticamente um volume de negociação de mais de $1 milhão em apenas 24 horas. E aí a coisa começou a ficar séria, muita gente começou a se reunir no grupo do Telegram com o nome desse protocolo, e as pessoas começaram a realmente querer fazer um protocolo muito sério sobre arte utilizando NFTs. Então, basicamente, o meme é um protocolo descentralizado para cultivar NFT. Com o meme inteiro e provendo liquidez para o protocolo, você consegue gerar abacaxis, pineapples, que você pode trocar por NFTs. E basicamente são cartas únicas e exclusivas que você pode comprar. As mais comuns, elas têm uma quantidade em média de 1.000, uma média de quantidade de 1.000 cartas, e as mais raras têm apenas 10 exemplares de cartas e são as mais valiosas. Então, com o token da Memecoin, você consegue fazer o cultivo de tokens de governança do protocolo, que são nada mais do que um incentivo para você utilizar e continuar utilizando o protocolo. Então, isso se chama farm. Lá fora, o pessoal fala de farm, né? Ou seja, você cultivar, você comprando tokens de governança do protocolo, no exemplo da Meme, e colocando eles em stake, colocando eles disponíveis para a rede utilizar a movimentação e as transações, você ganha tokens de governança. Só que no caso da Memecoin, você consegue receber tokens para fazer a compra de NFTs únicas e exclusivas que podem se tornar raras ao longo do tempo. Então, como vocês podem ver, para você minerar praticamente um abacaxi por dia, você precisa deixar em stake, deixar disponível para a rede pelo menos um meme inteiro, né, um token de governança inteiro da meme. Quanto mais memes você deixar, até no máximo 5, acho que esse protocolo aceita até no máximo 5 tokens meme para você deixar de stake
para o protocolo interagir com eles, você vai gerar aí uma média de um abacaxi por dia. Eu tenho 2 aqui, e com esses abacaxis aqui eu posso comprar então essa carta NFT que tem apenas 10 mil exemplares, beleza? Ela não é tão rara, né? Então ela é bem comum, mas ela é a primeira só para o pessoal testar, para entender como é que funciona o conceito. E a pessoa pode comprar essa carta rara aqui, né, da meme, e aí no futuro pode ser que daqui a, sei lá, 10 anos esse protocolo seja bem sucedido, e essa carta aqui, ela só 10 mil pessoas no mundo inteiro vão ter ela, e você pode vender a um preço mais alto daquilo que você gastou, certo? Só que qual é a vantagem deste protocolo meme, e que é uma inovação? Você através do estímulo de segurar um token de governança e colocar ele para fazer transações e prover liquidez para este protocolo, você consegue gerar moedas digitais, ativos digitais, para você comprar essas cartas e depois vender elas no futuro, possivelmente valorizadas, né? Então você, com alguns tokens de governança, você consegue gerar cartas, e essas cartas podem valer muito no futuro, e você pode vender elas de forma exclusiva. E por isso que existe um tempo para que você consiga farmar algumas delas. Ou seja, por exemplo, essas aqui já foram todas, né? Elas estão fora da venda, já acabou, já não tem mais disponíveis essas moedas, essas cartas, porque elas já foram todas compradas. Cada uma delas tinham 100 edições, né? 100 edições de cada moeda, cada carta dessa aqui. E pode sim que no futuro próximo algumas delas fiquem muito valiosas, né? Então vocês podem ver aqui que tem as raras, né? Que são as que foram apenas 100 unidades. Outras que tem 300 unidades, elas têm, ou 1000 unidades, elas são as mais comuns, né? As comuns. E pode ver que aqui tem a carta do Craig Wright, que fala que é o Satoshi Nakamoto, e todo mundo sabe que é mentira. O cara do CZ aqui, ó, o dono da Binance, um meme dele aqui, ó, uma carta meme dele aqui, tem 1000 disponíveis, é uma das mais comuns também. Você precisa praticamente 10 dias minerando para você comprar um token desse, para comprar uma carta dessa aqui. Só que o que vocês precisam entender é que este protocolo, pela primeira vez de forma inédita, ele faz com que o estímulo a você farmar, a você prover liquidez para o protocolo, ou utilizar a moeda de governança do protocolo para produzir novos tokens, você simplesmente pode trocar por cartas digitais únicas que podem valer muito no futuro. Essa foi a inovação da meme, por isso que a meme coin ela tem um fundamento bem interessante, diferente, fora da curva, e que pode fazer com que esse protocolo possa ter valorização ao longo do tempo, principalmente por ser o primeiro que eu vi a fazer isso. E logo depois surgiram outros protocolos do tipo. Outro protocolo que segue essas premissas é o Wave Ghost, que praticamente, aparentemente, tem uma parceria com a Link, se eu não me engano, tá? Ou pelo que eu li por cima, basicamente é isso. É um protocolo bem recente, né? Não é uma dica de investimento, tá, pessoal? Que apesar de ser auditado, ele ainda é um software em experimento, né? Mas é um token aí que está subindo bastante, está na boca da galera, estava subindo de forma bem interessante, e tem um número limitado, né, de tokens, onde você também pode farmar NFTs através desse protocolo, certo? Então, inclusive, se você quer ver outros ativos e outros protocolos que estão usando esse tipo de sistema NFT de tokens não fungíveis, é só você vir aqui no etiquetas aqui do Wave Gold e clicar em No Fungible Tokens aqui, o NFT. Ele vai abrir praticamente todos os projetos e tokens que estão utilizando esse tipo de protocolo. Veja que interessante que praticamente existem vários deles subindo, né? Mesmo com a queda ontem e anteontem do Ethereum e do Bitcoin, vocês podem ver que alguns tokens subiram bastante, outros estão aqui corrigindo, né? Fazendo a acumulação, talvez possivelmente para continuar subindo, conseguir subir. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que sim, existem vários projetos interessantes surgindo com essa pegada, surgindo com esses tipos de tokens, com esse tipo de proposta de raridade, e me chama a atenção que eu estou atrás de alguns deles. Então, se você quer saber mais, é só participar então do Seja Membro DeFi Premium Satoshicão aqui do meu canal. É só você se inscrever no meu canal e clicar em Seja Membro, escolher DeFi Satoshis Premium
que lá a gente vai estar abordando sobre projetos como esse e muito mais novidades e ensinamentos para vocês, beleza? Então se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, pessoal, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto!